459-954747. Bora participar com a gente? Em primeiro lugar, né? Boa tarde, Elcio. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, Mauro. Bem-vindo ao nosso Ver Mais para falar de um assunto bem importante e que com certeza vão ajudar as pessoas em casa também, né? Mas eu queria que você começasse explicando como que a reprogramação metabólica ela é indicada para quem sofre de diabetes já, porque é uma ajuda ali também você ter esses cuidados, né, Delcio? Sim, Mauro, todo o movimento de alimentação ela vai contribuir para vários tratamentos, como prevenção, também como tratamento, né? Mas falando especificamente hoje de diabetes, a diabetes nada mais é do que o pâncreas está produzindo menos insulina, ou está cansado, ou não está produzindo, às vezes já é um dependente de insulina. E quando nós colocamos alimentos anti-inflamatórios e de baixo índice glicêmico, nós conseguimos tirar essa sobrecarga do pâncreas. Então nós temos clientes que entram na reprogramação metabólica, em questão de 30 a 45 dias, eles conseguem reduzir drasticamente a utilização da insulina, ou em alguns casos, que nós temos aqui um empresário daqui de Cascavel, que ele usava 3 vezes insulina por dia, hoje ele não utiliza mais. Mas quando que esse cliente não usa insulina injetável? Quando ele segue o cardápio e faz a caminhada diariamente. Então, o que a gente faz na reprogramação no caso diabético? Colocamos a alimentação de forma fracionada, alimentos carboidrato de baixo índice glicêmico, que daí baixa a quantidade de glicose, ou seja, vai ter picos de glicemia mais lento e mais baixo, para não faltar energia. E nós colocamos exercício de leve a moderado, que vai realmente utilizar essa energia e vai dar esse descanso, teoricamente, para o pâncreas para produzir insulina de forma mais ativa, né? Agora, quando o pâncreas não produz nada de insulina, ele já está totalmente dependente da insulina, né, externa, daí sim ele vai amenizar e vai entregar mais qualidade de vida. Ele não deixa de ser diabético, mas ele consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Melhor, né? Mas, Delcio, como que é a atuação da reprogramação metabólica nesses casos? É isso aí, esse controle da alimentação, das dicas de exercício, como que funciona essa parte? Também? Isso, a nossa equipe hoje, Mauro, ela entra, faz uma anamnese, ela faz a avaliação e vai fazer esse diagnóstico, para fazer a modulação de quais alimentos, quanto de cada alimento, que é a quantificação, a modulação do cardápio também em gramas, fontes de proteína, carboidrato, gordura saudável. E nós vamos, através do exercício físico, nesse caso da reprogramação, só exercício aeróbico, que o mais indicado para o diabético vai ser a caminhada de baixa intensidade, com controle de frequência cardíaca. Então existe uma frequência cardíaca exata para fazer com que diminua essa glicose na corrente sanguínea. Então isso que nós vamos fazer no caso do diabético. E assim, Delcio, a partir de quanto tempo que a pessoa começa a perceber essa melhora, essa diferença já? Mauro, nós temos clientes que falam na primeira semana, mas uma média, a reprogramação acontece em média de 10 a 15 dias. É bem rápido. E a pessoa vai percebendo também essa diferença, até como você falou, na prática de exercício, força, tudo isso vai mudando também. Isso, o que a pessoa percebe? Porque ela não vai fazer o exame, né, da glicemia toda semana para verificar como é que tá, né? Ela pode fazer o testezinho sim em casa, né? Mas o que ela percebe de melhora na primeira semana ou de 10 a 15 dias? Dormindo melhor, levantando com mais disposição, menos processo inflamatório, mais disposição no final do dia, porque hoje as pessoas estão chegando no final do dia muito cansada e o diabético também, então ela melhora muito mais a disposição e diminui dores. Então, pessoas que têm dores frequentes, processo inflamatório, consegue diminuir bastante. Então, normalmente, 10 a 15 dias é uma média assim, do resultado principal que acontece. A partir desse momento, se a pessoa mudou os hábitos alimentares, colocou o exercício regular, de uma forma muito simples, que é um passo a passo que nós vamos ensinar, o que acontece após isso, se ela tem benefício? Ela mantém esses hábitos, Mauro. Porque as pessoas normalmente desistem de algum protocolo, de algum tratamento, quando é muito difícil se aplicar ou ela não vê resultado. Mas quando ela vê resultado realmente, de forma satisfatória, ela consegue manter com mais facilidade. Delcio, e já em casos de obesidade e sobrepeso, a reprogramação metabólica ela também é indicada? Ela também pode ajudar nesses casos? Pode, Mauro. Hoje pela manhã mesmo eu atendi uma cliente, inclusive foi online do Rio Grande do Sul. Ela está obesa hoje e ela faz dietas restritivas. Daí eu explicando para ela, através da consulta na anamnese, o que acontece com o nosso sistema, com o nosso cérebro. Quando tem escassez, falta de alimento, eu não comi, eu estou em jejum, né? O que vai acontecer com o organismo? Ele vai falar assim, olha, está faltando alimento. Não tem energia para esse cara manter as atividades básicas. Automaticamente ele manda desacelerar o metabolismo. E as pessoas que estão obesas, estão acima do peso, elas querem fazer o quê? Acelerar o metabolismo.
Só que quando ela come menos do que deveria ou não comem, cada vez deixa mais lento o metabolismo. E na reprogramação metabólica, nesse caso de sobrepeso ou mesmo da obesidade, nós vamos colocar a alimentação da forma fracionada, muito parecido com o que a gente faz com o diabético, e nós vamos fazer o músculo contrair através da caminhada, controlando a frequência cardíaca para utilizar a gordura como fonte de energia. Por que as pessoas eliminam 8, 10, 15 quilos em 45 dias? Porque não tem escassez. O cérebro entende que não precisa deixar lento o metabolismo, está entrando alimento suficiente para manter as funções vitais, não falta energia, e quando ele vai fazer o exercício ele fala assim, ó, pode queimar a gordura, não está faltando. A hora que esse cara pula uma refeição, a chance dele emagrecer é muito menor. Ele até emagrece até um certo ponto, mas o que acontece com as pessoas lá na frente trava, bloqueia. Né? Tem aqueles platôs e ela não consegue mais emagrecer. Deus, e assim os resultados, eles começam a aparecer assim a partir de quanto tempo já, com todos esses cuidados, com esses acompanhamentos ali? No processo de emagrecimento, na primeira semana, né? No caso diabético, em média 10 a 15 dias, mas no emagrecimento, a pessoa começou na segunda-feira, na terça-feira ela vai mandar o peso para mim, seja presencial ou de forma online, ela já normalmente já vê na balança a diferença. Então, dia após dia ela vai perder. Todos os dias praticamente ela elimina peso de gordura excedente. Então, a gente considera que na primeira semana, ela começa na segunda-feira, na sexta-feira ela provavelmente já vai estar colocando roupa que não servia mais. É muito rápido. Oh, isso é muito bom. Mas assim, Delcio, o que você percebe no consultório? Quais são as maiores dificuldades que você percebe, né? Que as pessoas têm quando falamos em perder peso? Qual que é a dificuldade? Qual é o problema ali que as pessoas não conseguem? Mauro, disciplina? É a disciplina, sim, mas nós pegamos muitas pessoas que têm uma disciplina muito boa. Então, o que as pessoas falam no consultório ou mesmo de forma online? Elas estão cansadas de tentativas. Às vezes até tentativas com sucesso, mas a dificuldade é tão grande de manutenção que elas acabam desistindo. Por que ela não consegue manter? Porque ela perde gordura e tecido muscular. Daí vem o efeito sanfona, então por isso que elas não mantêm, elas estão cansadas de vários métodos. E quando elas conhecem a reprogramação metabólica, e eu falo na rede social, assim como eu falo aqui sempre que eu venho com vocês, que a pessoa vai emagrecer sem passar fome só caminhando, parece que não bate a informação com o que a gente vê fora, né? É outra informação que normalmente tem dado. Como que não vai passar fome e vai emagrecer só caminhando, né? É justamente isso, nós não deixamos faltar energia e colocamos o músculo contrair utilizando a gordura como fonte de energia. Então essas pessoas, quando elas procuram, algumas são porque são sedentárias, não têm disciplina assim, mas nós temos mais de 50% dos clientes que nos procuram no consultório ou mesmo de forma online, pessoas que treinam, pessoas que fazem dietas, pessoas que têm disciplina, Mauro, e não estão contentes mais com o resultado ou não têm mais o resultado que tinha quando jovem. E quando a gente entra na reprogramação, nós vamos reorganizar esse metabolismo, utilizando o que nós temos mais fácil no dia a dia. Alimento de verdade, comida que nós temos na mesa hoje do brasileiro, e o movimento mais natural que tem no mundo, que é o caminhar, né? Então, quando a pessoa entende esse método, acaba virando um estilo de vida. Então, a queixa maior é realmente a tentativa, sucesso e a dificuldade de manutenção, ou muitas vezes o insucesso. Às vezes a pessoa até tenta, faz, repete e ela não consegue chegar no resultado. Delcio, e para a pessoa que sim, que ela já tem o peso ideal, né? Mas ela quer melhorar, por exemplo, assim, questões emocionais, ansiedade, a reprogramação biológica, ela também pode ser usada nesses casos para controlar isso? Mauro, nós temos agora, antes de eu passar aqui, vir aqui da entrevista, eu passei a tomar um café com um empresário de Cascavel, que ele fez há uns 3 anos atrás, a reprogramação metabólica, é jovem, faixa de 30 anos de idade. Dentro do peso ele tinha uns 2 a 3 quilos acima excedente, mas se você olhar esteticamente ele não tinha gordura excedente visível. E o que a gente fez? Nós baixamos o nível de ansiedade, o nível de cortisol e aumentamos a produção de GH. Esse empresário ele tinha crises de ansiedade, ele tomava medicamento controlado já. E ele com 15 dias, ele conversou com o médico dele, tinha melhorado tanto que ele conseguiu tirar essa medicação. Por que a gente faz isso e melhora também no caso da ansiedade? Porque baixa os níveis de cortisol. Que hoje tem tanto estresse internamente e externo, que às vezes o nível de ansiedade fica tão alto que não prevalece o GH, que é o hormônio do sono. Então, normalmente são pessoas que dormem mal, já levantam cansados. Então, a reprogramação metabólica ela é sim indicada para pessoas que têm crises de ansiedade, fibromialgia, insônia, ou a qualidade do sono ruim, ou pessoas que têm muito cansaço ao extremo durante o dia. E tem um case bem legal de sucesso que as pessoas estão procurando a reprogramação para melhorar a libido. Porque quando melhora a qualidade do sono, aumenta a produção de GH.
automaticamente melhora a parte da sexualidade. Também tem pessoas procurando para esse quesito, que nada mais é do que alimento e exercício, tudo com modulação. Para cada indivíduo, na situação que ele se encontra, nós vamos fazer a prescrição de forma correta para realmente tratar ou fazer um trabalho de prevenção. E você comentou alguma coisa aqui sobre a insônia também. Então, através desse tratamento, dessa reprogramação, você pode tratar a insônia também? Pode, Mauro. Eu costumo falar assim para o cliente. Imagina você numa estrada dirigindo e você está com sono. Já dirigiu horas e horas. As piscadas. E daí, de repente, você leva um susto. Quase está fora da pista. Aí você fala assim, eu preciso parar. Primeiro hotel que tem na estrada, você para diminuir o risco de acidente. Quantas pessoas que fazem isso e não conseguem dormir? O nível de adrenalina e de cortisol ficou tão alto naquele susto que o GH não consegue prevalecer, o GH é o hormônio do sono. Então, o nosso sistema, ou ele fica em alerta, ou ele repousa. Então, o que a gente faz no caso da insônia? Nós equilibramos o nível de cortisol. Daí a pergunta, as pessoas podem se questionar, tá, mas quando que aumenta o cortisol? É só o estresse externo? E o internamente, quando o Delson fala qual que é? Quando eu fico muitas horas sem comer, como sistema de defesa, quando manda desacelerar o metabolismo para manter o meu órgão vivo e funcionando, o que ele faz? Tem um sistema que é ativado ali, que é a produção de cortisol, que é um sistema de defesa de sobrevivência. Então, quando a gente come menos que deveria ou não come nada por muitas horas, nós aumentamos o cortisol. Então, são pessoas que comem muito pouco, normalmente dormem mal. Tá vendo, Ju? Tudo tem uma explicação aí, mas é importante a gente entender e saber lidar com isso também. Quero aproveitar, Delson, muito obrigado. Tem o Insta dele ali, de repente você ficou mais em dúvida, de repente ele falou uma coisa que você não entendeu muito ali também, pode entrar em contato que com certeza ele vai ajudar. E se quiser também escolher aí alguma pauta, alguma coisa sobre assunto aí, sobre a